Eu sou uma pessoa bastante entusiasmada com o estudo das línguas. Você também é? Há no mundo várias línguas que derivam das 3 grandes famílias de línguas faladas aqui na Europa. Você sabe quais são elas? Você sabe onde elas são faladas? Meu nome é Luca Bassani e hoje mostro para vocês um pouco mais sobre o mundo. Para início de conversa, nós não podemos nos esquecer que as línguas europeias se espalharam pelo mundo e se popularizaram pelo mundo, principalmente pela colonização europeia de grande parte do nosso planeta, principalmente as Américas, a África, a Ásia e também a Oceania. Então, com isso, nós temos um número grande de falantes, principalmente por esse processo histórico ao longo de todos esses séculos, começados aí a partir do século XVI, com as grandes navegações dos portugueses e espanhóis, depois com os ingleses, holandeses, os franceses e por aí vai. No mundo, atualmente, nós temos 3 bilhões de falantes dessas 3 famílias de línguas europeias mais importantes. 3 bilhões de falantes significa que quase metade do mundo fala uma língua que pertence a cada uma dessas famílias. Você já ouviu falar quais são essas famílias? Então vamos lá. A primeira grande família de línguas europeias é a família das línguas latinas ou línguas românicas. Como o próprio nome já diz, elas têm origem do latim na Península Itálica, no Império Romano. Essa família de línguas que depois se espalhou por grande parte do sul da Europa, principalmente a França, Espanha, Portugal, e deu origem a línguas europeias que temos até hoje, que consequentemente com a colonização europeia do mundo, fez com que essas línguas fossem faladas em vários lugares. Como o exemplo mais próximo do latim, nós temos a língua italiana, o italiano padrão. Apesar de termos vários dialetos na Itália, o italiano padrão, que segue o dialeto toscano, é falado por mais de 65 milhões de pessoas no mundo e é aquele que é mais próximo do latim original. Nós temos também como exemplo a língua romena, essa que está isolada perto de outras famílias de línguas, principalmente as línguas eslávicas, que nós vamos falar mais para frente, mas o romeno essencialmente também é uma língua latina, aí com mais de 25 milhões de falantes, principalmente na Romênia e na Moldávia. Seguindo aí em direção ao ocidente, nós temos obviamente a França, esse país também tão importante, principalmente na literatura, na diplomacia, nas ciências. O francês, que é uma língua latina, se popularizou em todo o mundo e é falado principalmente não só na França, com seus mais de 65 milhões de habitantes, mas também em grande parte da Suíça, Mônaco, Andorra, em grande parte da África e também países do Caribe por conta da colonização francesa. Somando aí todos os falantes franceses, nós temos aproximadamente 250 milhões de pessoas no mundo que dominam essa língua, seja como língua nativa ou língua secundária, uma língua estrangeira que foi aprendida por essas pessoas, então aí a importância do francês também é grande. A nossa língua, o português, também é uma língua latina, essa que é falada principalmente na América do Sul, na Europa e na África, por conta do grande Império Português. O Brasil, com seus mais de 200 milhões de habitantes e 200 milhões de falantes da língua portuguesa, somados aí com os 10 milhões de Portugal, 25 milhões de Angola e mais uns quase 30 milhões de Moçambique, temos aí vários países no mundo que falam o português, inclusive ainda na Ásia, o país de Timor-Leste, as pequenas ilhas no Atlântico, como Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, todos frutos aí do Império Português, e esse, por sua vez, teve a sua língua também originada dos romanos a partir do latim, sendo essa uma língua latina. E por último, temos a língua mais importante no mundo nesta família, que é o espanhol castelhano, esse que foi popularizado nas Américas, principalmente a América do Norte, Central e do Sul, como o México, as ilhas do Caribe, também a parte istmica da América Central e obviamente que todos os nossos vizinhos, Argentina, Colômbia, Venezuela, Chile, Peru, entre tantos outros, e que totalizam aí mais de 470 milhões de falantes nativos do espanhol, aproximando-se quase dos 500 milhões de falantes do espanhol como língua primária ou secundária em todo o mundo. Então nós vemos aí, somando as línguas latinas e o número de falantes, quão importantes elas são, e todas tendo origem, como eu já disse, a partir do latim, a partir do Império Romano, há tantos e tantos séculos atrás.
Em seguida, nós temos a família de línguas germânicas, essas que surgiram no centro-norte da Europa e que dominam grande parte do continente europeu, assim como grande parte dos países. Afinal, a língua germânica mais importante que nós temos no mundo é o inglês. Essa daí, obviamente, falada principalmente na Irlanda e na Grã-Bretanha, que inclui o país de Gales, inclui a Inglaterra, inclui a própria Escócia, e que, por conta do vasto Império Britânico, que foi o maior império do mundo, chegou aos Estados Unidos da América, ao Canadá, outras ilhas no Caribe, em grande parte do continente africano, grande parte do Oriente Médio, continente asiático e também a Oceania. Então, o inglês aí, com mais de 1,3 bilhão de falantes, foi se tornando ao longo dos anos, não só pelo Império Britânico, mas também pelo protagonismo dos Estados Unidos, a língua mais importante do mundo, mas tendo origem no norte da Europa, sendo essa uma língua germânica. Obviamente que, sendo também a língua germânica, o alemão é uma das línguas germânicas mais importantes do mundo, com mais de 100 milhões de falantes, falados principalmente, encontrados principalmente na Alemanha, na Áustria, na Suíça, em grande parte dos países aqui vizinhos da Alemanha, por conta da importância econômica, importância científica desse país, e pela língua alemã também representar algo importante para aqueles que querem negociar aqui dentro da Europa. Outras menções importantes às línguas germânicas incluem o holandês, falado na Holanda, e que também se popularizou no mundo com o Império Holandês, que foi grande, até chegou no Brasil em algum período. Temos também o sueco, o norueguês, o dinamarquês, o islandês e diversas outras variações aqui dentro do continente europeu, mas que, por conta de serem países de pouca população, não tem tanta expressividade no número de falantes, mas mesmo assim fazem parte desta família. E por último, nós temos a família de línguas eslávicas, essas que surgiram no norte, nordeste, até a parte do leste europeu, e que tem como sua grande representante a língua russa, essa, que é falada por mais de 140 milhões de russos no país e mais 100 milhões de falantes secundários espalhados por todo o mundo, principalmente pela atuação e pela grande influência da União Soviética no mundo, na Ásia Central, Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, em grande parte do leste europeu, na Ucrânia, na Bielorrússia, Estônia, Letônia. Também há muitas populações que falam o russo nesses países, assim como países do antigo bloco, da Cortina de Ferro, do Pacto de Varsóvia, por conta da influência russa naquela época em que o mundo era dividido entre Estados Unidos e União Soviética. Quem era aliado dos Estados Unidos aprendia como língua secundária o inglês, e quem era aliado da Rússia aprendia, obviamente, o russo. Inclusive aqui na Alemanha Oriental, muitos aprenderam o russo no lugar do inglês. Mas os exemplos das línguas eslávicas são muitas aqui dentro da Europa. Temos também o polonês, temos o tcheco, temos o eslovaco, daí depois chegamos na parte do sul, nos iugoslavos, os eslavos do sul, o serbo-croata, temos o búlgaro, temos o eslovênio, temos o macedônio, enfim, temos várias línguas aqui nessa região do sul da Europa que também são línguas eslávicas, a terceira e última grande família de línguas europeias. Acho importante mencionar que há também outras línguas que estão em cada uma dessas famílias, mas por não serem oficiais de nenhum grande país, elas acabam não sendo mencionadas. Há, porém, exceções, como por exemplo o catalão, que é falado por quase 10 milhões de pessoas também na Espanha, na região autônoma da Catalunha. Nós temos o occitano na França, nós temos o galego na Espanha, que também se assemelha muito com o português. E obviamente que vários outros dialetos, tanto de línguas eslávicas quanto de línguas germânicas. Aqui na Alemanha temos o bávaro, temos o saxão, temos também dentro da própria Suíça dialetos diferentes, tanto do francês quanto do próprio alemão. Então vocês veem que essa definição ela é uma coisa um pouco mais abrangente, mas há várias ramificações. Afinal, o estudo das línguas é bastante complexo, mas é algo muito bonito e muito interessante. Também acho importante mencionar que 99% das pessoas que vivem nas Américas, elas falam línguas das famílias ou germânica ou latina, porque se nós formos pensar em Estados Unidos, Canadá, México, as ilhas do Caribe, Brasil, Argentina, Colômbia, etc., todos ou falam inglês, holandês, francês, espanhol ou português, que são aí línguas germânicas e latinas. Então todos aí nessa mesmo pacote, 99% da população desse continente, com quase 1 bilhão de pessoas.
Acho importante também mencionar que por conta do crescimento populacional da África nos próximos anos, que vai ser muito grande, as línguas germânicas e latinas tendem a ganhar ainda mais importância. Afinal, a população de países que falam português, como Angola e Moçambique, vai crescer muito. Países de língua inglesa, como o caso de Nigéria, Gana, África do Sul, assim também como o país de língua francesa, República Democrática do Congo, Algéria, Tunísia, todos esses países crescendo sua população, obviamente que vão fazer crescer também o número de falantes, e mostra que aprender uma dessas línguas ou dominar uma dessas línguas é também importante para aqueles que querem viajar. É um fator que facilita e te ajuda muito em suas viagens. Nós sabemos que a África tem uma diversidade étnica e linguística muito grande, mas de maneira geral, as línguas dos antigos colonizadores são utilizadas até hoje como língua franca, como a língua falada propriamente dito entre as diversas etnias e também entre o governo. Afinal, ela é um elemento unificador, já que a diversidade étnica e linguística é tão grande. Se você tem uma língua padrão que é ensinada para todas as crianças e que é falada no governo, você faz com que a maior parte das pessoas consigam entender. Afinal, falar uma, duas, três ou tantas outras línguas dessas famílias se mostra muito importante para aqueles que buscam trabalho ou que buscam simplesmente viajar. Por isso que eu incentivo sempre aqueles a não ter vergonha e a falar e a pesquisar e a tentar praticar cada vez mais as línguas estrangeiras. É algo muito interessante. Eu tenho certeza que com essa ideia agora das 3 maiores famílias você vai conseguir também escolher qual a próxima língua que você deve aprender. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Deixe aqui o seu comentário, não deixe de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Eu tenho certeza que os próximos vídeos que seguem esse exemplo de hoje vão te agradar bastante, por isso mesmo que eu quero contar com o seu apoio aqui no meu canal.